Vou apresentar para vocês a questão da recuperação paralela, então. Depois eu vou compartilhar com o pessoal. Podem me interromper a qualquer momento aí que vocês acharem necessário. Bom, vamos lá. Da onde que surgiu e o que a gente tem em discussão em relação à recuperação paralela? Nós temos uma base legal, né, que ela está embasada em relação à nota técnica número 1 de 2014, né, de uma resolução interna do Instituto Federal, o qual ela nos aponta para essa resolução 859 de 2013, que está totalmente desatualizada. Nessa resolução, a 859 de 2013, ela aponta para a nossa antiga organização didática, ou seja, um documento totalmente desatualizado que praticamente aí faz 10 anos, 9 anos aí que que se faz necessário, de certa forma, uma revisão, né? Bom, essa questão da revisão dessa resolução, eu conversei com o Procópio nesses últimos dias, né, no dia que ele esteve aqui no campus, inclusive, e ele falou que está para sair uma comissão. Na verdade, já tinha uma comissão que estava discutindo isso daí, mas por questão da pandemia parou essa discussão e agora em breve está para retornar. Eu pedi para participar dessa resolução, né, dada a questão da importância que nós enxergamos essa contextualização da recuperação paralela como um todo. Bom, aonde que é apontado para a gente a questão dessas recuperações paralelas, a forma de como fazer, o que tem que ter, como que a gente vai considerar? Bom, ela é apontada dentro da nossa nota técnica, né? E além da nota técnica da nossa resolução 62. A nossa resolução 62 é a nossa organização didática para a educação básica. O importante de a gente ressaltar essa questão da organização didática, quando a gente está falando da recuperação paralela e principalmente da questão do registro da mesma, é quando a gente trata, deixa eu carregar aqui para vocês, das ações do que a gente tem que ofertar e registrar. E uma vez isso não realizado de forma adequada, né, quem, é, quem sai prejudicado é a questão do instituto. Por quê? Deixa eu até trazer para vocês verem. Né? Então, lá no nosso artigo 41, vamos lá, começa aqui. Nosso artigo 41, ele traz da recuperação contínua e da recuperação paralela. Né? Então, ele fala lá da recuperação que deve ser ofertada, a educação básica, nos casos de baixo rendimento escolar, que vai atender o que está na LDB, né? E ela deve ser executada de duas formas: na recuperação contínua, aquela que o professor faz praticamente toda a aula, né? Antes de iniciar, e recupera o conteúdo ensinado anteriormente ou revisa o conteúdo novamente junto com os alunos. Isso aí faz parte da recuperação contínua. E aí ele fala da recuperação paralela. Nosso foco é essa, a paralela nesse momento. E ele traz que, no parágrafo 2º desse artigo, que a recuperação paralela será oferecida a partir da identificação das dificuldades dos alunos no decorrer do período letivo. Em resumo, né, não somente quando eu fecho um bimestre, ou semestre, que eu vou lá e vou ofertar recuperação paralela. Não, não. A partir do momento que você identificou uma lacuna na questão do aprendizado do aluno, você pode abrir uma recuperação paralela como um todo. Bom, o que eu queria trazer principalmente para a gente falar dessa obrigação, embora essas outras já deixei no slide, a gente vai comentar, é toda vez que a gente fala da recuperação paralela, vou pegar aqui o caso, né? Acontece a mesma coisa tanto no concomitante, como no integrado, como no EJA. Se o aluno é aprovado, está tudo certo, mas se o aluno for reprovado, olha só, considera-se reprovado. Daí o aluno que não tiver frequência global de 75%, a frequência mínima de 75%, né? E aí ele fala da questão da recuperação. Né? Então todos os artigos, todos os cursos, né, aí estão em artigos diferentes, mas ela traz praticamente o mesmo texto. Ficará sujeito à reavaliação o estudante que obtiver
no componente curricular, a nota final inferior a 6 e frequência global mínima de 75%. Aí tudo bem. E aí ele tem esse parágrafo primeiro. Fica assegurada a recuperação paralela, antecedendo a reavaliação nos termos do artigo 41 dessa resolução. Em resumo, se eu reprovar um aluno e eu não tiver registro de que realizei ou chamei ele para fazer recuperação paralela, dançamos. Né? Simplesmente dançamos. Por quê? Deixamos de cumprir um artigo previsto dentro da nossa organização didática. Por isso que o registro dessas nossas ações é fundamental para a gente, tá? Então, por isso que muitas vezes a gente se torna até chato de falar, pessoal, a gente precisa ver recuperação paralela, olha, a gente tem que registrar. Por quê? Porque já tivemos casos nessa situação, de aluno que foi reprovado, né? O conselho, inclusive, né, estava vendo a questão da reprovação do aluno, jogou tudo certinho e bonitinho, ele entrou com recurso dizendo que a ele não foi ofertado a recuperação paralela. Em resumo, o aluno levou. Por quê? Porque nós tínhamos esses registros. Né? Então é importantíssimo esse fator de registro. Tá? Bom, então aqui eu só trago a questão do 41, do que ele é, né? Então ele fala do que tem que ser feito, como que a gente propõe a questão da recuperação durante o ano letivo, né? Que as atividades de recuperação paralela serão previstas em um plano elaborado pelo docente responsável pelo componente curricular, que a recuperação se dará em horário que privilegie o atendimento ao estudante e não coincida com as aulas regulares do curso. Inclusive, nós temos uma normativa interna dentro do nosso campus, né, aprovado pelo nosso CONCAN, no qual ele especifica quais são os horários que devem ser previstos para a questão da aplicação da recuperação paralela, bem como do atendimento ao aluno, ok? Bom, além disso, né, ele traz a questão que o simples fato da gente ofertar, né, dentro da questão do cumprimento legal, né, da legislação, né, que a gente tem que garantir medidas de avaliação que não restringem necessariamente a aplicação de provas. Então, dentro do princípio básico da recuperação paralela, né, nós temos que, de certa forma, mensurar ou tentar identificar se o aluno conseguiu absorver, ou absorver é uma palavra não muito adequada, mas se ele conseguiu aprender, né, ou conquistar aquele conhecimento no qual, né, nós identificamos como falha, e de que forma que vai ser possível a gente mensurar, identificar que ele aprendeu. Então, muitas vezes, o identificar se ele aprendeu não é simplesmente aplicando uma prova escrita, uma prova prática, mas muitas vezes é no conversar, no dialogar, no construir, né, algo, e a gente percebe que, de certa forma, ele conseguiu assimilar aquele conhecimento dentro da prática em si. Ok? E traz também, né, dos registros, né? Esses registros, né, de nota deverão ser revistos, né? Então, nós tínhamos até uma normativa anterior que ela falava que a recuperação paralela, uma nota técnica, né, uma observação de uma nota técnica dizendo que a recuperação paralela previa apenas recuperar o conteúdo, né, mas não haveria necessidade de recuperação de notas. Eu acho injusto, né? Uma vez que o aluno se esforçou, batalhou e correu atrás, eu acho que a gente tem que ver mecanismos para a gente recuperar essa situação. Bom, o artigo 41, no seu dizer, na sua especificação, no seu detalhe, né, até pega o item anterior aí, ele fala, né, que não é só recuperar, a gente tem que, de certa forma, enxergar se o aluno aprendeu ou não. E aí eu acho que nada mais do que justo a gente ver meios para que possibilitem, de certa forma, essa aprovação do nosso aluno. Né? Ou, né, validar se ele, de certa forma, conquistou esse conhecimento. Detalhe, uma vez identificada a necessidade do aluno, uma necessidade específica,
Vamos lá verificar se ele aprendeu realmente. Se ele não aprendeu realmente, você pode chamar novamente para recuperação paralela, para ensinar a mesma situação, talvez de uma outra forma diferente, utilizando técnicas diferentes, metodologias diferentes, ou seja, formas para que, de certa forma, possibilite o aluno aprender. Tá? Bom, e aqui a gente traz a questão dos artigos que eu comentei com vocês, né, que da questão do registro, não só para a questão do integrado, mas vale tanto o integrado, concomitante, no EJA, só muda muitas vezes a questão da frequência, que um é global, o outro é por módulo, o outro por disciplina, né, mas simplesmente, né, nós atentarmos da seguinte forma, né, que fica assegurada a recuperação paralela. Uma vez que a gente não proporcionou a questão da recuperação paralela para o aluno, em que nós não registramos a recuperação paralela, nós, de certa forma, estamos deixando de atender a organização didática. Assim, né, se o aluno entrar com recurso em relação à reprovação dele, ele ganha, ok? Então, só trazendo essas pequenas observações. Bom, voltando para os nossos documentos, né, vamos lá. Aí eu trouxe uma base do que é a questão da recuperação paralela, né, para a gente ter uma ciência do que é fazer um retrospecto. Acho que todos já sabem, já estão bem cientes e calejados de ouvir a gente falar da recuperação paralela em si. Bom, sabemos que, de acordo com a nota técnica, a questão de propor uma recuperação paralela era algo, né, é algo bem complexo e engessado, com vários trâmites que você manda para um, assina para outro, volta daqui, manda de lá, registra depois. Então, ou seja, é algo muito trabalhoso, né, e que, de certa forma, dificulta o trabalho do docente, não só o docente, mas assim como a questão do coordenador, como da CAI também, então gera, de certa forma, um certo desgaste. Aí, motivado, né, por alguns docentes, né, e muitos, né, já comentaram isso daí, e agora, principalmente no início desse ano aí, o professor André Barreto falou: pô, Carlinhos, a gente precisa discutir essa questão. Eu falei: vamos discutir, né, porque eu entendo que era algo, e é algo que desgasta bastante, né? E muitas vezes não é efetivo como deveria ser. Então nós realizamos uma conversa anterior, trouxe alguns artefatos para todos, a gente discutiu um pouquinho e sugerimos fazer uma proposta semelhante àquela que São Paulo executa, né? Bom, vamos lá. Como que é essa questão de São Paulo que São Paulo executa? Eu fui buscar informação a respeito disso, né? Até o modelo que São Paulo faz, né? Então, nessa reunião primeiro interna nossa, né, que nós fizemos, foi no dia 17 de fevereiro. No dia 18 eu tive uma reunião dos DAIs com a PRE, e nessa reunião dos DAIs com a PRE tinha uma pauta única, mas no final abriu para demais pontos da pauta. Assim que abriu para os demais pontos, né, aí eu solicitei para o Procópio, né, a adoção dos procedimentos similares ao de São Paulo, né? Na verdade, eu falei: Procópio, São Paulo faz um registro de recuperação paralela que Capivari achou muito interessante em fazer, né? Nós vamos adotar, nem pedir, né, se a gente pode adotar ou não. Só falei para ele que nós vamos adotar. Daí a Lúcia, né, que é a diretora a diretora educacional de lá de São Paulo, estava presente, né? Até dei o parabéns a ela em relação ao mecanismo de como eles instituíram isso daí dentro do SWAP, né? E perguntei se, né, o que ela estava achando. Falou: para a gente sanou todos os nossos problemas, né? Principalmente em relação à autonomia que se dá aos docentes para que os mesmos realizem essa questão. E aí o Procópio comentou que estava em discussão, tinha uma comissão que estava discutindo essa questão da recuperação paralela em relação a esses trâmites, e que no início da pandemia isso daí suspendeu e que em breve está para retornar, né? E aí eu já me ofereci para participar dessa comissão e ajudar nesses trâmites em relação à recuperação paralela. Bom, feito isso, o Procópio autorizou nós utilizarmos
o semelhante de São Paulo. Então, na verdade, né, a instrução que estou trazendo aí é praticamente semelhante, ou falar assim, é o de São Paulo, apenas com um retrospecto aí de como que a gente vai fazer essas questões, ok? Mas é semelhante ao que funciona. Bom, no dia que nós tivemos o CODIR e o REDIR aqui no Instituto, no nosso campus, o professor Chiga esteve aqui também presente. O Chiga é o diretor-geral de lá de São Paulo. Eu já fiz um trabalho junto com o Chiga na questão das engenharias, e aí eu falei, deixa eu dar uma encostada nele lá para perguntar essa questão da recuperação, né? Eu tive um olhar da diretora educacional, deixa eu perguntar com o Chiga, ele era docente e agora diretor, né, para saber se funciona realmente. Daí ele falou que com esse procedimentos que eles adotam lá em São Paulo, resolveu toda essa questão da recuperação paralela, falou, Carlinhos, tá show de bola, funciona sem problema nenhum, é algo que para a gente é muito bom, né? Ele falou, se tiver qualquer problema, pode entrar em contato com ele ou entrar em contato com a própria Lúcia, né, que eles terão um prazer em nos ajudar. Bom, então dentro disso aí falou, não, funciona, bora lá, então vamos nos adequar. Bom, como que São Paulo faz? Primeiro, São Paulo instituiu a questão de vai fazer recuperação paralela? Sim, se eu for fazer recuperação paralela, tenho que atender as questões das normativas, fazer o registro dessas situações e diante da questão desses registros eu tenho que atribuir, né, algo a mais, né, ou alguma situação a mais para o nosso aluno. Bom, lá em São Paulo, né, e aí eu acho que é bacana também de trazer essa questão, e né, todo aluno que é chamado para recuperação paralela, eu tenho a possibilidade de adicionar um ponto extra. Toda vez que adiciono a questão de um ponto extra, o nome já fala, é extra, né? É algo que eu vou computar além daquilo que já foi utilizado para cálculo da média dentro do bimestre do aluno. Então, ele não vai interferir no cálculo da média do professor. Então, o primeiro passo é ir lá na questão das avaliações do professor e criar, né, a questão do ponto extra, né, que vai estar atrelado dentro da recuperação paralela. Bom, feito isso, primeiro passo já fiz, né, que abrir a possibilidade de eu trazer para os alunos, né, a indicação da questão do ponto, né, dele ser beneficiado em relação a algo que pode ajudar ele lá no final em relação à sua nota. E aí a gente vai para a etapa B, né, que é indicar lá no SWAP os procedimentos que ocorreu, né, na recuperação paralela. Então, de uma forma bem simples, lá no diário do professor tem um campo chamado observações, e lá nesse campo observações, a gente vai indicar algo simples, como qual foi o tema da recuperação paralela, os dias que foram executados, qual é o horário que ocorreu e os alunos que foram convocados. É um campo de texto. Nesse campo de texto a gente consegue colocar, né, as informações que a gente acha pertinente e fica registrado dentro do nosso sistema. E por fim, né, a última etapa, que é a convocação dos alunos. Quem faz a convocação é o próprio professor, né? Então, dentro do SWAP, a gente tem uma ferramenta chamada comunicador, e nesse comunicador a gente consegue disparar a mensagem para o aluno. Bom, lembrando que essa questão da convocação, pessoal, cabe, né, de certa forma, o docente fazer a convocação utilizando os meios legais. Então, se a gente está utilizando a questão do SWAP para fazer a convocação, lá na hora que a gente for marcar, ele tem lá, notifica via SWAP e manda via e-mail, avisa o coordenador, tem todas essas situações toda vez que a gente vai criar uma mensagem. Bom, e aí a partir do momento que a gente envia, isso daí fica registrado, né? Fica no SWAP e você não consegue mais apagar, está lá registrado, você enviou, você convocou, você marcou. Aí essa mensagem é enviada para o aluno. Se o aluno leu ou não leu, aí já não compete a gente, compete a ele acessar o sistema e verificar, né, as ações. Nós orientamos todos os nossos alunos que sempre acompanhem as informações via SWAP, que é muito importante essa ação, é o elo de ligação entre a instituição e eles via sistema, né? Então,
o fato de a gente enviar, a gente já cumpriu a nossa obrigação. O que a gente pode fazer também é alertar os alunos na sala de aula, falar, olha, eu já enviei notificação da recuperação paralela, está lá no SWAP. E aí, se o aluno leu, né, ele já vai vir marcando para a gente os alunos que leram essa mensagem. Né? Se ele não leu, não leu, paciência, mas que foi enviada, foi. Então, nessa situação, nós já cumprimos uma questão básica. Quando o aluno for questionar que a ele não foi ofertada a recuperação paralela, a gente tem como provar que a mesma foi, está registrada e ele não participou, ou ele não nem leu a mensagem a respeito dessa recuperação paralela. Tá? Bom, e abaixo agora, eu coloquei um passo a passo bem simples, né, indicando de como a gente tem que fazer, passo a passo, né, um a um, trazendo da etapa A, né, que é para a gente inserir uma avaliação na recuperação paralela, que possibilita a gente ter um ponto extra. Então a gente entra lá com o nosso prontuário e senha, vai lá em ensino, vamos em turmas e diários, vou nos meus diários, ele vai listar os meus diários, aí eu vou acessar o meu diário, né, daquele que eu quero executar minha recuperação paralela, e lá eu tenho uma opção para editar as configurações das minhas avaliações, né? Esse botãozinho, não sei a cor, mas eu acho que é azul. Ah, tá aqui, tá escrito azul, né? Feita a questão do botãozinho azul, aí a gente vai adicionar um outro item de avaliação, que é o nosso ponto extra. Ok? Então veja que aqui tem todo um trabalho ou todo um cálculo de uma média que um professor está fazendo e que quando for lançar o ponto extra, ele não vai interferir nisso daqui. Esse não é o objetivo. O objetivo é você considerar uma nota para os alunos que realizaram a recuperação paralela, algo extra, assim como é chamado o nome dele, né? Ponto extra. Né? Então, adiciono a questão do ponto extra, né? Coloco na descrição recuperação paralela, dou o ponto que vai ser adotado para o mesmo, né? Feito isso, né? Eu vou salvar, ok? Salvo, tudo certinho, bonitinho, eu já criei um mecanismo que possibilita eu avaliar, né? Ou considerar a pontuação para esses nossos alunos que realizaram a questão da recuperação paralela, tá? Bom, segundo passo, né, ele vai dentro da questão do registro, né, dessas nossas informações da recuperação paralela. Ou seja, a gente indicar a forma de como a gente está fazendo, qual é o dia, qual é o horário que isso daí está sendo proposto para os alunos, quem são os alunos, né? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai lá na etapa A até o passo 4, né, onde a gente vai indicar qual é o nosso diário. E aí, lá ele vai ter um botão para a gente chamado editar, ok? Nesse editar, ele vai abrir para a gente a opção de observações. É nessas observações que a gente vai lançar as informações pertinentes à recuperação paralela. Então, é um campo de texto, né? E nesse campo de texto aqui, você pode lançar todas essas nossas informações. Então, que informações são essas? Qual é o conteúdo que foi abordado na recuperação paralela? Qual foi o dia? Qual foi o horário? Quem foram os alunos que participaram? Ok? Convocados? Quem foram aqueles que participaram? Ou seja, é um registro simples e fácil, né, de a gente fazer e termos isso daí registrado em nosso diário para uma possível consulta. Tá? Sim. Bom, em primeiro lugar, desculpa a todos pelo atraso, desorganizei aqui a reunião. Só uma dúvida. Então, na verdade, isso já é registrado a posteriori. A priori, não preciso registrar nada. Só criar lá os... O ponto, né? O ideal, André, é a gente criar o ponto extra para que a gente possa avaliar o aluno, ter, né, um ponto extra, né, considerando a questão da avaliação dele, e depois registrar quem foram os alunos nossos que foi feito e como que a gente trabalhou. Isso daqui eu posso fazer depois da execução da minha recuperação paralela. Tá? Eu tenho um registro, antes de aplicar, eu tenho um registro dos alunos. Isso, né? Daí você pode fazer aqui. Tá? Bom, e aí a gente vai para a etapa C,
Qual é a etapa C? A etapa C é a etapa no qual você vai convocar os alunos para a recuperação paralela, né? Então, toda vez que eu entro lá na questão da recuperação do meu diário, né, em cima, né, ele vai ter uma opção, né, pode ver do lado do editar, lá onde tem os nomes dos meus alunos, ele tem uma opção para a gente chamada assim, enviar mensagem. Esse enviar mensagem é o comunicador que a gente faz. Esse comunicador, eu vou enviar uma mensagem para os alunos, né, que fazem parte dessa turma. São todos os alunos? Não, você pode mandar para todos ou você pode selecionar aqueles em específico, né? Então, ao clicar no enviar a mensagem, ele vai carregar primeiro, né, o que a gente pode fazer, né? Então, vou enviar a mensagem, eu quero que seja via swap, eu quero que seja no e-mail que ele colocou lá, que está cadastrado. Esse aplicativo aqui ainda, pessoal, não está funcionando. Qual que é a ideia desse aplicativo, né? Eu consultei lá a questão da reitoria, a ideia é que eles querem colocar esse aplicativo para que seja num estilo WhatsApp, que possibilite, né? Estava na discussão lá dos direitos de propriedade do WhatsApp, a questão do Telegram e tal, e aí colocaram uma pedra em cima por enquanto para esperar aí como que vai ser esse trem. Mas a ideia é que ele seja disparado também dentro de algum aplicativo de mensagem instantânea que hoje nós possuímos, né? E, oi, Só fazendo uma observação nessa parte aí, sim, o comunicador do Swap é uma ferramenta excelente, muito boa, muito prática. A gente recebe a mensagem, os mandateiros, os monitores. A gente precisa criar, aí eu falo a gente, a instituição, todos nós podemos ser responsáveis, o hábito dos estudantes acessarem, né, o Swap, acessarem seus e-mails institucionais, porque ainda é um grande dificultador. Eu falo pelo sócio pedagógico, a gente envia, por exemplo, a cada 100 mensagens no comunicador que a gente envia, tem como você ver quantas foram lidas. 2, 3 foram lidas. Então, a gente percebe que ainda não foi criado, né, esse hábito dos estudantes, até porque essa ferramenta também é nova, a gente usa ela há pouco tempo, mas vai exigir um esforço de todo mundo, os professores, administrativos, da gestão, para que a gente crie aí a cultura do hábito dos estudantes de acessarem com mais frequência, para que eles possam usufruir do que essas ferramentas têm. Facilita o nosso trabalho, facilita a comunicação com eles. Então, eu só queria fazer esse destaque, porque é algo que ainda a gente precisa caminhar bastante, que é de criar o hábito. correto, Só uma dúvida. Bel, quando você fala, você está dizendo das mensagens, esse sistema que eu falei anteriormente, né? Isso, Manda via sim, swap. via swap. Eu posso marcar os dois, não posso? Eu posso marcar via swap e e-mail. A gente sempre marca todas as opções, só esse último que não, porque ele ainda não está funcionando. Mas pen, mesmo assim, Pô, quer dizer, o e-mail pouquinho, institucional mesmo que quase insignificante, para falar a verdade. Se você pega o relatório lá, eu costumo mandar em blocos, eu não mando, por exemplo, 100 de uma vez, eu costumo mandar em blocos de 30, 40, aí 2 leram de cada bloco, sabe? Você consegue visualizar quantos foram lidos. Então é algo ainda bem defasado, mas eu acho que a gente tem todas as condições aí, principalmente agora no novo modelo, como recuperação paralela, os estudantes entendendo a importância que tem, quem sabe não vai ser mais um reforço aí para melhorar. correto. E principalmente para os alunos do primeiro ano, né, nessa nossa conversa que nós tivemos aí em apresentar os sistemas para eles, nós indicamos e mostramos essa questão do swap, que as mensagens eles vão receber por aqui, inclusive enviamos mensagem para eles mostrando como que funciona, né? Então, creio que agora nessa questão dessa adoção, né, dessa situação que envolve a questão de recuperação paralela, eles vão começar a adotar essas situações e esses registros devem, de certa forma, aumentar. Bom, eu vi que fez um barulhinho, só que eu não estou acompanhando a tela. Quem quiser pode falar. Oi, Carlinhos. Oi, pessoal. Boa tarde. Tarde. Eu concordo com a Bel que a ferramenta ela é muito interessante, muito útil. Aliás, eu particularmente eu vejo o comunicador de swap como uma ferramenta muito apropriada. Eu tenho a mesma, já procurei lá nos relatórios
eu a princípio tive a mesma impressão que a Bel nos relatou, de que o número de leitura das mensagens é muito baixo. No entanto, eu tenho dúvida se o aluno, quando lê o conteúdo da mensagem no e-mail, se o SWAP teria como identificar. Eu não conheço o Não, mecanismo que visaria isso, né? não, ele não Então, na faz. verdade, o número de leitores é maior do que aquele que consta no SWAP. Ali é quem abriu a mensagem no SWAP. Na coordenação do ADM, a gente vem concentrando a comunicação institucional no comunicador, os alunos aderiram. De certa forma, essa adesão ela poderia ter sido melhor. Esse semestre melhorou bastante, porque a CAI está concentrando todos os procedimentos institucionais no e-mail de aluno. O SWAP ele gera um relatório de todos os alunos do campus, quem tem o e-mail acadêmico e quem não tem. Esse semestre, praticamente todos já têm o e-mail acadêmico criado. Lá no ADM, desde que nós começamos esse esforço, a gente vem orientando os alunos para configurar o smartphone, incluir a conta do e-mail de aluno no smartphone, porque aí recebem no padrão do aluno de notificações. O usuário também pode, se quiser, redirecionar para o seu e-mail pessoal, aí cada um faz do jeito que lhe for mais conveniente. Agora, ainda é evidente que tem alguma dificuldade de uso, né, por parte dos alunos, a gente deveria incluir isso numa rotina de recepção dos alunos. O regimento dos campos do IFSP diz que a CTI tem a atribuição de orientar os usuários para os sistemas e equipamentos, inclusive no manuseio dos equipamentos. Então, quer dizer, se a gente programar, né, se a gente reconhecer que o caminho é por aí, a gente tem condições de otimizar todo esse processo. E a necessidade é justamente essa, porque a comunicação, a gente não pode cobrar algo que não foi combinado, a gente não pode cobrar de algo que não foi alertado, avisado, algo extraordinário. E a comunicação está lá. Então, para a gente poder confiar nos instrumentos que a gente está adotando, eu não vejo outra maneira de funcionar que não seja a adesão para tudo que a gente faz. Eu vou lembrar do primeiro recadastramento, que também é uma imposição de construção normativa do IFSP, não foi a coordenação do curso que decidiu realizar dessa maneira. O primeiro recadastramento do PAEP, a gente colocou no formulário online, onde só poderia responder com a conta de e-mail. No começo foi uma grande dificuldade, agora já está melhorando. Então, quer dizer, os benefícios dessa adesão já são perceptíveis. Então, para gente avançar nesse sentido, acho que todo mundo deve considerar o comunicador, né? Os docentes, né? A comunicação com as turmas. O WhatsApp é legal, mas também tem uma série de inconvenientes, então por aí vai. O WhatsApp é assim, ele não é a ferramenta institucionalizada, né? Então a gente não tem registro nenhum. Ou seja, se a gente precisar provar alguma coisa que de certa forma executou, a gente não pode apresentar uma tela do WhatsApp. A gente tem que mostrar um documento ou uma tela, alguma situação que veio dentro de um sistema de gestão. Hoje o nosso sistema de gestão é o SUAP, né? Sistema Único de Administração Pública. É esse. Né? E aí a gente tem o AVA, que é o nosso Moodle. Tudo que tiver registrado neles é possível a gente demonstrar. Se tiver em WhatsApp e outras coisas, aí esqueça. Tá? Mas eu vejo assim, só complementando a questão do Fernando, né? Primeiro anos, nós indicamos já essa questão do comunicador, da forma de como vai funcionar. Então, creio eu que daqui a 10, 15 dias, a gente já vai começar a ter os primeiros casos que a gente vai registrar a questão da recuperação paralela. Então, a partir do momento que surgir os primeiros casos, né, aí eu me comprometo em sala por sala, né, dos integrados, né, e a questão do EJA junto, assim também do concomitante, né, e indicar e mostrar para eles como que está chegando essa notificação para eles via SWAP, né, e de eles enxergarem essa ferramenta do comunicador. Né. Então, eu vejo que é a ferramenta adequada, é a ferramenta que vai fazer o registro e é a ferramenta que vai nos dar segurança. Né? A segurança de quando a gente
por infelicidade, né, a gente tiver que reprovar algum aluno porque o mesmo não cumpriu com as suas obrigações discentes, né, de a gente falar assim, mecanismos foram dados, convocações para recuperação paralela e oportunidades foram feitas e foram registradas, né, e está aqui no nosso documento de gestão, né, está dentro do nosso sistema de gestão. Se o aluno não fez, significa que ele tinha ciência de que, de certa forma, estava ocorrendo e ele não realizou. Agora, compete ao aluno o acesso ao sistema, compete a nós, instituição, mostrar para eles como que acessa essa questão do sistema. Então, isso daí a gente vai fazer, né? No meu papel como DAI, né? Até vou trazer o Pedro também na questão do CAI também, a gente vai fazer as devidas orientações para os nossos alunos. Tudo bem? Então, bora lá. Vamos lá. O penúltimo passo, pessoal, vai aqui em relação, né, depois da gente indicar as situações, abaixo ele vai ter os destinatários. Quem são os nossos alunos? Então, ele vai trazer todos os alunos que estão matriculados dentro daquela turma. E aí eu vou marcando. Se eu quiser marcar todos, vem aqui no quadradinho de cima que ele marca tudo. Ou se não, eu vou anotando aquele aluno por aluno, né, de acordo com a minha necessidade, ok? Então, marquei os meus alunos. Aí eu vou clicar em continuar. Fica tranquilo que até agora eu simplesmente fiz o seguinte. Eu indiquei a forma de como que vai ser enviada a mensagem, indiquei quem os alunos que vai receber a mensagem. Agora eu vou escrever a mensagem, né? Então aí eu vou ter uma opção, né, logo abaixo, né, que ele vai possibilitar eu escrever minha mensagem. Então, no assunto, eu vou indicar lá que é recuperação paralela da disciplina tal, sim. Desculpa, eu perdi aqui. Eu consigo selecionar, então, para que alunos eu vou mandar, né? É isso. Consegue, pode mandar para a turma toda ou você pode mandar para um conjunto de alunos que você quer selecionar, ok? Aqui, André, ó, tem os alunos, você marca o xizinho qual que você quer e é para esses que você vai enviar, tá? Assunto a gente vai colocar... Oi? Só para complementar aí, lá no SWAP, quando vai selecionar os destinatários, André, tem uma série de filtros lá. Dá para escolher por curso, por turma, por ano de ingresso, por situação no diário, situação no período, vários É, filtros. não, mas essa é a opção, Fernando, quando eu vou criar direto na mensagem. É uma mensagem livre. Né? Aí, nesse caso aqui que a gente está fazendo, a gente está mandando uma mensagem para a turma. Né? Então, Selecionar a turma. isso. Então, ou seja, estou com o meu diário aberto. No meu diário aberto, ele tem aqui enviar mensagem. Ele só vai para essa turma, tá? Bom, aí essa opção que o Fernando falou é bacana também, né? Eu uso bastante aqui para mandar coisas para o aluno. Daí até vou abrir e vou mostrar para vocês do enviado já como que ficou. Bom, então a gente vai colocar o assunto que é recuperação paralela. Posso colocar aqui o convite em relação aos alunos. Ó, os nossos encontros vai ocorrer no dia tal, tal hora, o tema será esse. Eu posso anexar o conteúdo que eu quero que o aluno estude, né, o que ajude ele na questão do estudar, então consigo anexar arquivos, ok? E feito isso, né, eu vou enviar. Antes de enviar, ele tem uma opção aqui, ó. Isso aqui é importantíssimo, de eu marcar que eu quero a confirmação do envio. Por quê? Enviar, você vai enviar. Agora, se você não solicitar a confirmação, você não vai saber a quantidade, né, de quantos eles leram. Né? Você sabe para quantos você enviou, quantos leram você não consegue saber. Então, é importantíssimo marcar essa questão da confirmação. Feito isso daí, enviar a mensagem. Ok? Bom, esse é o procedimento que a gente vai utilizar para registro da recuperação paralela. Tá? Feito isso, vamos lá, próximos passos. Eu realizei a recuperação paralela, os alunos participaram e agora eu vou ter que lançar nota. Né? Simples, né? Assim como você lança uma nota normal, você vai lá e lança a nota da recuperação paralela. Né? É como se fosse a realização de uma prova. Lembrando, nós vamos lançar a recuperação paralela como ponto extra. Ok? O tipo dele lá, ponto extra. E aí esse ponto extra, ela não interfere no cálculo da média que você já atribuiu para a turma como um todo. Apenas adiciona
algo a mais aquilo previsto para os alunos que realizaram a recuperação paralela. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Carlinhos. Mas aí fica mais claro quando a gente está pensando que ela de fato é uma recuperação paralela. Está valendo para o bimestre em curso. Mas eu também posso dar a recuperação paralela do bimestre que já passou. Então, vamos lá. Tá, Eu vamos... usaria só eu posso lançar essa nota no bimestre seguinte, ou eu posso pedir para reabrir a nota no bimestre anterior. Tá. Curso. O que ele envolve aqui? Vamos enxergar lá, André. Né? Vamos pegar a organização didática. Né? A recuperação paralela deverá ser oferecida na educação básica nos casos de baixo rendimento escolar. Não fala quando. Né? E aí ele vai falar no parágrafo 2º aqui. Será oferecida a partir da identificação das dificuldades do estudante no decorrer do período letivo. Então, vamos lá, André. A gente tem o hábito de fazer por bimestre. Fechei o bimestre, eu vou fazer a recuperação paralela. Não precisa fechar bimestre. Né? A partir do momento que você deu um exemplo, 2 aulas, 3 aulas para os alunos, pediu para ele fazer alguma atividade, você identificou que de certa forma o aluno está patinando, você já pode chamar ele para recuperação paralela. Então, qualquer momento você pode fazer isso daí. Ok? Então, Porque às vezes a gente só tem esse diagnóstico mais ao final do isso. E aí, muitas vezes... prazo para lançar. Isso. Aí, o que eu faço? O que eu fazia com os meus alunos na questão do integrado, né? E eu acho que é uma rotina legal. Eu entendo essa questão, né? A gente fechava a questão do bimestre, depois do bimestre que a gente passa a ter uma noção do que o aluno fez, o que ele aprendeu, o que ele não conseguiu absorver. Então, no segundo bimestre, citando, por exemplo, do bimestre, né? Então, no bimestre seguinte, né? Vamos pegar um exemplo do segundo bimestre aí. O aluno foi mal no primeiro, identifiquei quais são as falhas dele, e eu vou chamar ele para recuperar o conteúdo do segundo bimestre, do primeiro bimestre no segundo em curso. Ok? Então, o que eu sempre combinei com o aluno? Que essa recuperação paralela que ele está fazendo, né? Eu não ia mexer na nota do primeiro bimestre, mas ele estaria acrescentando a nota referente ao segundo bimestre. Então, o que eu faço? No meu registro, né, eu coloco lá recuperação paralela referente aos conteúdos lecionados no primeiro bimestre, no qual o aluno participou do processo de recuperação e teve o seu rendimento satisfatório. Né? Então, já justifiquei. Mas aí o que acontece? A nota ele está ganhando um ponto no segundo. Para quê? Para que não precise ficar solicitando para a CRA a abertura de diário de algo que já passou. Então, eu sempre coloco no bimestre corrente. Né? Pode ser do bimestre anterior, sem problema nenhum. Já cheguei a ter caso de aluno que estava lá no terceiro, né? E aí ele veio com uma grande defasagem no primeiro, no segundo bimestre, e no terceiro, né? Embora ele participou da recuperação, no terceiro bimestre é que acendeu a luzinha dele. E ele conseguiu entender o fio da meada, que ele falou, poxa, agora que eu entendi o negócio, daí você vê que o menino deslancha. E aí o que acontece? Esse ponto extra, quem dá a margem do ponto, vai valer 1, 2, 3 pontos na média, é o professor. Nesse caso, o que eu fiz? Né? Sendo nota do terceiro bimestre, né, que ele foi bem no terceiro bimestre, por sinal, eu dei ponto extra para ele do mesmo jeito. Então, ao invés de computar 1 ponto, computei 2. Né? Então, ou seja, cresceu a questão da nota dele e no final, quando a gente vai calcular a média, né, ele, peraí, aqui está equilibrado a questão das notas, ou seja, está crescendo. Né? Então, não há muitas vezes a necessidade de solicitar a abertura do diário lá na CRA para quem que possa fazer o registro no bimestre que já se fechou. Faz no atual, né? Só registra que a recuperação, né, paralela ocorreu com os conteúdos ocorridos em bimestres anteriores e está tudo certo. Tudo bem? Não, tudo bem. Mas também, se o professor, porque às vezes
Pode sim, pode sim. Mas eu vejo assim, vai dar, vai, Melhor para ampliar o desempenho do aluno ao longo do ano. correto, né? Vai dar um trabalhinho a mais pro docente, né? Mas pode fazer a solicitação sem problema nenhum. Mas olha, às vezes que eu precisei foi bem tranquilo. Ah, então beleza. Sim, que eles pedem a justificativa, tem que preencher um papelzinho lá, tal, né? Então, muitas vezes dá um trabalhinho. No próprio SWAP, você bota lá, correção de nota do aluno, eu nunca tive problema, foi bem tranquilo. Então, tranquilo. Então, pode continuar, mas fica a sugestão de ter a possibilidade de acertar no bimestre corrente. Até mesmo para complementar essa discussão, se a gente, antes de fechar, já deixar programado a questão, né, da recuperação paralela lá pelo ponto extra, nome dos alunos que não atingiram a nota e tal, e precisar fechar por conta dos prazos que a gente tem, depois na hora de reabrir vai ser só digitar. Correto. Fica fácil para ajustar. Tudo bem? Pessoal, com relação a esses procedimentos, tranquilo? O que vocês acharam? Nossa, eu achei que melhorou muito. Então, Muito mesmo. então eu acho que é algo bacana, né? E mais uma vez aí eu agradeço o André aí de ter levado essa discussão, né? Pô, vamos discutir. Eu concordo. Tinha algo que a gente tinha que parar, a gente tinha que discutir realmente, porque era muito procedimento que não chegava a lugar nenhum, né? Então, Eu só vocalizei uma angústia geral, sabe? sim. Parabenizo você por ter ido atrás e de modo bastante sério já ter trazido aí os encaminhamentos. A gente já consegue implementar isso rápido. Legal. E assim, se a gente identificar é, algum ruído nessa situação, né, a gente pode fazer alguns pequenos ajustes aí para que fique melhor para a gente. Então vamos aplicar dessa forma. E aí, se a gente verificar que dá para a gente aprimorar, vamos aprimorar. Vamos lembrando mais uma vez, né, que segundo o Procópio, isso aí vai entrar em discussão, já estava em discussão, parou por questão da pandemia, em breve vai voltar a discussão dessa questão da recuperação paralela, e eu pedi para colocar meu nome nesse ambiente de discussão, participar desse processo. Mas se a gente identificar possíveis alterações, vamos fazer e vamos melhorar o processo para a gente, tá certo? Bom, deixa eu só mostrar para vocês a questão do comunicador aqui também. Ó, ali era a questão da disciplina, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a questão de uma mensagem que eu enviei ontem também para uma turma utilizando a mesma situação aí, ó. A caixa de mensagens aqui que eu recebi, né? Mas aqui foi o que foi enviado para o pessoal aí, ó. Então tem algumas palestras que o pessoal está enviando, requerimento e tal. Então tudo que a gente envia, ele aparece por aqui, ó. Eu vou enviar, por exemplo, isso aqui enviei ontem à noite, ó. A professora Bruna está afastada por questões de saúde, né? Então enviei para os alunos, foi para 24 alunos, 2 leram, né? Então, mas eu enviei, coloquei com cópia para e-mail. Eu sei que chegou via e-mail, por quê? Porque teve aluno que respondeu no e-mail para mim, né, perguntando do porquê, como ia fazer e tal. Então a gente percebe que a situação funciona. E aí a gente consegue perceber também, né, que muitos servidores utilizam dessa ferramenta, né? Assim como a Isabel comentou, a gente consegue perceber aqui que a gente tem vários servidores utilizando, principalmente o pessoal da CRA, né? Então tem situações que a gente usa e funciona bem, né? Então a gente está é algo que fica registrado para a gente consegue ter o registro dessa situação. Tudo certo? Dúvidas, críticas, intrigas, sugestões de melhoria? Não, como você falou, a gente vai avaliando aí e a partir do uso a gente vai poder até aperfeiçoar, se for o caso. Mas Oh, foi um grande avanço. tá certo então.
Bom, então vamos lá. Próximos passos, até para a gente fechar aqui, que daqui a pouco começa a aula, eu preciso receber os calouros aqui, e dar encaminhamento. Então eu vou estar gravando um breve vídeo. Primeiro, eu vou estar compartilhando com todos os docentes, com os nossos servidores em relação a essa nossa breve apresentação que a gente fez, né, da nossa discussão em relação a esses trâmites. Respondendo esse e-mail do convite aí também. E também vou gravar um novo vídeo dando os detalhes desses procedimentos em relação ao registro com mais detalhes. E aí eu vou compartilhar isso daí num link, né, no YouTube, e fica de acesso para todos os professores, e a partir de agora a gente utiliza esse novo mecanismo, então, para o nosso registro de recuperação paralela. Tudo certo? Beleza, então. Então, agradeço a presença de todos, né? Vamos lá, que está começando a semana e o bicho está pegando, ok? Abraço, pessoal. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau. Maravilha.